Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Então vamos usar o tema, eu vou pôr na tela aqui. O tema é 3 dicas para a provisão divina. Qual é o tema? De novo? 3, irmãos, 3 dicas para a provisão divina. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui está precisando de uma provisão divina na área financeira? Isso. Agora uma outra pergunta. Quem precisa de uma provisão divina na área familiar, na área conjugal? Muito bom. E quem precisa de uma provisão, preste atenção, divina na área emocional, sentimental, né? Algumas pessoas também. Enfim, o que eu quero hoje tentar passar para vocês é que Deus, ele pode sim entrar com a provisão divina. Só que nós precisamos estar atentos e estar praticando essas 3 dicas que o Espírito Santo, ele vai revelar a nós aqui hoje. Então eu vou perguntar de novo, você está pronto para ouvir? Então fique atento, porque são 3 dicas que o Espírito de Deus quer te dar. Essas 3 dicas vai te fortalecer e vai te conduzir às bênçãos da provisão divina. Aí não importa se vai ser financeiro, se vai ser emocional, sentimental, se vai ser conjugal, se vai ser familiar, se vai ser profissional ou qualquer outra área da sua vida. Apenas se atente, porque Deus quer lhe mostrar o caminho. Amém? Deus quer lhe apontar o caminho. Então, como eu disse para vocês no início, eu vou ler e do texto nós vamos extrair essas 3 dicas. Porém, eu quero aproveitar o texto para explicar algumas coisas que é de valia, de grande valia. Eu acho que vai te ajudar bastante. Tudo bem? Então, vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Qual é o livro? Isso mesmo, Mateus capítulo 17. Se atente, preste atenção. Repito, não deixe nada roubar sua atenção, né? Porque esse é um momento em que Deus quer falar com você. E Deus vai falar, quem crê. Vamos lá então, Mateus capítulo 17. Mateus 17. E a gente vai começar lendo a partir do versículo 24, ok? Tudo bem? Então vamos lá. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as dracmas? O que é dracmas? São 2 dracmas. Disse ele, versículo 25, sim. E entrando em casa, disse ele, aqui o Pedro, sim, e entrando em casa, Jesus lhe antecipou, preste atenção nesse detalhe, antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estarão livres quem? Os filhos. E aí vem o 27. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter, que quer
que significa 4 dracmas, o equivalente a 4 dracmas. Amém? Encontrará um estáter, que equivale a 4 dracmas. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Ponto. Amém? Vamos tentar entender algumas coisas antes de falar das 3 dicas. Eu não sei se você observou, e muito provavelmente sim, mas quando aproximaram-se de Pedro, aquela turma lá do templo, eles aproximaram de Pedro, perguntando para Pedro os que cobravam as de dracmas. Disse: o vosso mestre não paga as de dracmas, que são 2 dracmas? Preste atenção, essa moeda dracma, aqui nesse texto, era usado para pagar o imposto do templo. Prestou atenção nisso? Então era usada para pagar o imposto do templo. Aí os cobradores chegaram e fizeram uma cobrança, cobraram a Pedro, disseram: escuta aí, o teu mestre não paga não imposto do templo? Irmãos, eu estava observando aqui nesse texto, eu fiquei pensando comigo, como é bom ser cobrado, né? Gostoso, gente, ser cobrado. É ruim ser cobrado, não é? Não é bom ser cobrado. E não é bom também a gente dar motivo para ser cobrado. Porque se a gente dá motivo para ser cobrado, você tem que engolir a seco e aguentar a cobrança. Mas não é bom. Aqui a gente vê exatamente que ele foi cobrado. Aqueles homens, os cobradores de impostos, cobraram. Eles cobraram o mestre por intermédio de Pedro. Eu acho que a pior coisa que tem é você ser cobrado, não diretamente, mas por terceiro. Você parou para pensar nisso já? Uma terceira pessoa vem e te fala: então, ó, fulano mandou te dizer quando é que. Ser cobrado por terceiro é uma coisa horrível, ainda mais quando você é uma pessoa oculta aos olhos de todo mundo, discreta, e que não quer que ninguém saiba da sua vida, dos seus negócios, dos seus assuntos. Aí, de repente, vem uma pessoa, te cobra, você fica olhando assim: mas como é que ela soube disso? Já está espalhando aí, né? E é uma coisa muito desagradável isso, né? Ser cobrado. Eu acredito que nós, quando eu falo nós, estou falando do povo de Deus. Então, somos o povo de Deus? Então nós, o povo de Deus, é um povo do bem. Concorda? O povo de Deus é um povo do bem. Agora, existe um outro povo que é o povo do mal. Quem é o povo do mal? É aquela pessoa que faz uma dívida de propósito. É aquela pessoa que faz a dívida, mas ela já sabe que ela não vai pagar. Acho que deve ter gente assim, não tem? Que faz uma dívida e ela já sabe que ela não vai pagar. O povo do bem é diferente. O povo do bem, pensa comigo, não fica pensando: o povo do bem, acho que amanhã eu vou contrair uma dívida. Em regra, né, no seu normal, o povo do bem não age assim, não é verdade? Estou com a vontade de fazer uma dívida, rapaz, vou fazer uma dívida, vou dever. Nossa, eu estou sentindo uma sensação assim, sabe? Prazerosa, sabe? Gostosa. Quer saber? Eu vou dar um calote. No normal, ninguém faz isso, faz? Porque o povo do bem não faz isso. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Contratempos pode existir para o povo do bem. Às vezes você contrai uma dívida, talvez nem por tua culpa, necessariamente. Você fica até mal com aquilo quando você está devendo aquela conta, você fica ruim.
Às vezes você fez um negócio, fechou um negócio aqui, acertou, tudo certinho, está para receber, já está tudo certo, assinado, bonitinho. Aí você se aproveita do negócio fechado, que vai receber, e compromete aquilo ou investe aquilo, pega aquilo para colocar num outro negócio seu. E aí você então vai, investe aqui, e o que acontece? Só que o lado de cá não te pagou, você acaba contraindo uma dívida. É um contratempo, e isso acontece com o povo do bem. Mas nada melhor do que o povo do bem, o que ele faz? Caça um jeito para poder sair dessa, resolver isso, porque é do bem. O povo do mal não, deixa, vai caducar, vamos esperar 5 aninhos. Já viu alguém falar isso? Faz quanto tempo você está devendo? Fala, faz uns 4 anos e pô, rapaz, mais um ano a caduca, esquece isso. Mais um ano você vai ver, eles vão limpar teu nome. Que povo mau, né, gente? Então você consegue entender que aqui a gente está enxergando que foi cobrado. Chegaram no Pedro, escuta, teu mestre não paga o imposto? Falando de Jesus. E a reação de Pedro foi, sim, claro que paga. Claro. O que Pedro fez? Saiu e foi contar para Jesus. Está ouvindo isso? O que Pedro fez? Saiu dali, daquele momento ali, da cobrança, e falou, peraí, eu vou comunicar ao mestre. E quando ele chegou para falar, olha bem, quando ele chegou para falar, para contar que aqueles homens vieram cobrar, Jesus se antecipou e contou toda a história para ele. Irmãos, repete comigo assim, ó, Jesus é Jesus. Ele antecipou. Você consegue entender isso? Diz a Bíblia que quando Pedro chegou para falar, Jesus contou a história. Se antecipa e fala. Gente, esse é o Jesus que servimos. Sabe por quê? Eu estou aproveitando o texto antes de falar das 3 dicas. Jesus, ele sempre se antecipa na nossa vida. Já reparou isso? E eu vou te explicar como. Funciona mais ou menos assim, às vezes você sai de casa, hoje eu vou falar com o pastor, que eu preciso de uma direção, vou falar com ele para ele orar sobre isso, chega aqui na igreja, Jesus já antecipa e fala com você pela palavra. Termina o culto, não vou nem falar com o pastor. Tudo que eu precisava ouvir, a pregação falou comigo. Você consegue entender? Ele se antecipa. Eu vou chegar lá, eu vou pedir uma oração, eu estou com a causa assim e tal, vou explicar direitinho. Quando chega aqui, Jesus se antecipa e fala, ó, o caminho é esse, faz assim, pode ir assim. Você recebe uma palavra, vem a palavra de Deus, Ele sempre está se antecipando a nós, antes de qualquer argumento. Esse é Jesus. Então ele vai, ele se antecipa e conta toda a história para o Pedro. Está ouvindo, gente? E fala tudo o que aconteceu. Se você permitir, eu vou ler o mesmo texto que eu li com vocês agora, mas por essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia viva. Você permite? Só 3 pessoas. Então tá bom. Então eu vou pelas 3. Permite? Eu vou ler o mesmo texto por essa Bíblia para o entendimento ficar melhor. Olha o que diz aqui, ó, vai com o mesmo texto, tá, gente? Começa assim, ó. Ao chegarem a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo, certo? Vieram a Pedro e lhe perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Escute agora. Claro que paga, respondeu Pedro. Discípulo bom. É ou não é? Claro que paga. Esse é um discípulo bom. Mas por que, pastor, discípulo bom? Porque tem um discípulo mau. Aquele discípulo. Ih, rapaz.
ele é meu mestre e tudo, mas te contar um negócio, hein? Esse é o discípulo mau. Ele não, ele defendeu. Você sabe que a igreja precisa defender o evangelho, não é? Defender. Claro que paga. Ele respondeu, é claro que paga. Esse é um discípulo bom, que não fica espalhando as coisas, ainda que ruins. Boas ninguém espalha, já reparou? Mas na hora ele afirmou, paga sim. Esse é um discípulo bom. A gente tem que prestar atenção nisso, porque às vezes tem gente que age da mesma maneira, né? Eu digo o contrário a essa maneira de Pedro. Ele paga. Eu falei, então, rapaz, apesar dele ser o meu mestre e tal, mas fica de olho, abre os teus olhos. Você consegue entender ou não? E aí aconteceu o seguinte, vou continuar lendo o texto para entrar nas 3 dicas, né? Vieram a Pedro e tal, claro que paga. Respondeu Pedro. Aí vem a hora que ele vai ter com Jesus. Então ele entrou em casa para falar a Jesus sobre isto. Mas antes que ele tivesse oportunidade de falar, Jesus perguntou: o que você acha, Pedro? Do que, Senhor? Os reis cobram impostos do seu próprio povo ou dos estrangeiros? E o Pedro respondeu assim: dos estrangeiros, que é do povo alheio. Está ouvindo? Aí percebe a resposta de Jesus. Respondeu Jesus, disse Jesus: então os cidadãos não pagam. O quê? O que eu falei? Se Jesus quisesse, ele não pagaria. Concorda? Ele está dizendo exatamente isso. Se eles têm que cobrar o imposto, então eles têm que cobrar o imposto dos alheios, dos estrangeiros, e não da gente. Por que eles estão cobrando da gente? Isso aqui é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Está ouvindo, gente? Agora, olhe só o que Jesus concluiu diante disso. Preste atenção. Respondeu Pedro, dos estrangeiros, disse-lhe Jesus: então os cidadãos não pagam. Contudo, escute agora, contudo, nós não queremos ofender ninguém. Nós não queremos ofender ninguém. Portanto, vá ao mar e lance um anzol e abra a boca do primeiro peixe que pegar. Você vai achar uma moeda de valor suficiente para pagar os impostos por nós dois. Pegue a moeda e pague o imposto devido. Diga amém. Contudo, nós não queremos ofender. Nós, contudo, não queremos escandalizar a ninguém. Amém? A questão aqui, o que Jesus estava querendo aqui dizer? Para evitar um escândalo, vamos pagar. Sabe quando você está na sua razão, no seu direito, e você diz assim, não é justo, eu não vou pagar, porque o direito meu e tal, não sei o quê. Eu vou te fazer uma pergunta. Quanto vale esse barraco que às vezes você faz? Quanto pode custar isso? Será que não é melhor pagar já e resolver esse problema para evitar um escândalo? Está conseguindo entender? É isso que Jesus está querendo dizer para nós. Porque pelo direito ele não precisa pagar. Mas vamos fazer o seguinte, para evitar escândalos, vamos pagar. Olha como que Jesus se preserva, se guarda, né? E às vezes a gente tem que aprender a fazer exatamente isso. Não, porque não, vou rodar a baiana e aqui não vai.
que não sei o quê, é justo ou não é justo, mas até quanto que vale então esse escândalo seu? Esse barraco que você armou? Às vezes ele preferiu chegar, resolver o problema, pagar e ficar livre disso e de qualquer outro comentário. Eu não sei se você entende. Então a gente tem que ser prudente em algumas situações, irmãos. E foi exatamente nesse momento que Jesus falou para Pedro assim: Pedro, faz o seguinte, vai lá, pesca e tire o primeiro peixe. No primeiro peixe vai ter ali um estáter, que é o suficiente para a gente pagar lá. Você vai pagar por mim, vai pagar por ti. Irmãos, aqui tem 3 dicas do Espírito de Deus para a tua vida. Sabe qual é a primeira dica? Eu vou lhe dizer agora, marque aí para você não perder. A primeira dica que a gente aprende para que venha a provisão divina sobre a nossa vida é falar com Jesus. Vocês não entenderam? A primeira dica é falar com Jesus. E a gente fala com Jesus através do quê? Oração. Essa é a primeira dica, oração. Quando Pedro não tinha resposta para aqueles homens, quando Pedro não sabia como posicionar diante daquele argumento, quando Pedro não sabia como resolver aquela situação, o que foi que ele fez? Foi falar com Jesus. Tem pessoas que querem a provisão divina, mas não se reportam a Jesus, não falam com Ele, não ora. Está entendendo? Quer, mas não fala com Jesus, não ora, não vai lá questionar o assunto, tirar a dúvida, reclamar de alguma coisa, está entendendo? Tentar tirar de Jesus uma resposta para aquilo que para ela não tem resposta. Tem gente que não faz isso, não fala com Jesus. Já viu aquele texto na Bíblia que fala da angústia? Que Deus é socorro, bem presente no tempo da angústia. Tem gente que só falta trocar aqui a Bíblia, mexer na Bíblia e colocar: fulano é o meu socorro no tempo da angústia. Sabia que tem gente que está assim? Tem gente que na hora da tribulação, do aperto, já sei a quem recorrer: ao meu primo rico. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, não estou dizendo aqui que você não deve compartilhar os seus momentos difíceis com alguém. Mas eu estou tentando te dizer aqui pelo Espírito de Deus que Jesus, ele sempre aponta o caminho que você tem que fazer. E está escrito: buscai em primeiro lugar. Você pode buscar ajuda em tudo quanto é lugar, mas, gente, prioridade. Primeiro fale com Jesus. Busque o reino em primeiro lugar. Preciso de uma bênção, preciso de uma provisão na minha área financeira. Fale com Jesus primeiramente. Mas converse com Ele valendo. Dobra esses seus joelhinhos assim, fecha a porta do teu quarto e ora e fala: Deus, o Senhor sabe que eu sou honesto, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa que batalho, o Senhor sabe que eu luto, o Senhor sabe que eu estou na tua casa, o Senhor sabe que eu te sirvo, o Senhor sabe que eu sou uma pessoa fiel a ti, o Senhor sabe disso. Deus, eu preciso da tua intervenção nessa causa, eu preciso da tua ajuda nessa causa, eu preciso do teu socorro nessa causa.
passando por isso, está doendo, Senhor, estou sofrendo com isso. Irmãos, Jesus vai te dar uma direção. O problema é que a gente não faz isso. Pode se reparar, porque a tendência nossa é sempre de recorrer ao primo rico, ao empréstimo no banco, a conversar com alguém. Eu vou repetir, não é errado você compartilhar isso com ninguém, mas Jesus, ele sempre aponta o caminho, buscar em primeiro lugar. Então a gente tem que colocar o reino em primeiro lugar, está entendendo? A justiça de Deus em primeiro lugar. Preciso de quê? Fala com Jesus. Essa é a primeira dica. O Pedro não sabia como responder ali diante dos cobradores de impostos. O que ele fez? Foi falar com Jesus. E como eu já disse para vocês, muito provavelmente Jesus vai se antecipar nesse momento difícil da tua vida e vai lhe revelar o que você tem que fazer. Essa é a primeira dica. Sabe qual é a segunda dica aqui dentro do texto? Essa é a primeira. A segunda dica dentro aqui do texto. Repare que Jesus disse assim para Pedro: está devendo? Tem que pagar? Tá bom, Pedro. Olha o que ele disse. Então vai pescar. Quer que eu desenhe? Quer? O que você entendeu aqui? Vai trabalhar, vai buscar. Tá fácil, né, gente? As coisas não podem ser fáceis, não. Você quer a provisão divina? Só 3 pessoas, parece que diminuiu, né? As dicas estão te pressionando tanto assim. Quer a provisão divina? Então, por favor, olhe para quem está do seu lado e diga: vai pescar. É simples. Vai trabalhar. Está conseguindo entender? Irmãos, tem gente que quer a provisão divina, mas já viu aquela pessoa assim, já viu aquelas mágicas que a pessoa faz assim, ó? Bota umas moedas entre os dedos aqui, ó. Vai tão rápido, né? Mesmo? Ó. Aí, a moeda. Aí mostra. Tem gente que está achando que Jesus é assim, né? Sim, eu estou precisando de um starter para resolver um problema meu. Aí diz: peraí, olha aqui para mim. Vai, ó, aqui, ó. Peraí, dá a orelha aqui, Pedro. Aqui, ó, vai lá, paga. Posso te falar uma coisa? Jesus, ele tem todo o poder, concorda? Todo o poder. Se ele quisesse fazer aparecer uma moeda na hora, ele faria. Concorda? Não multiplicou os pães? Os peixes? Se ele quisesse olhar para Pedro e falar assim: Pedro, está precisando? Então, peraí, pai, preciso. Está aqui, Pedro, vai lá. Abre a tua mão, Pedro. Pedro abre. Está aqui, Senhor. Vai lá e paga. Ele tem o poder de tirar de onde não tem. Ele tem esse poder. Só que o detalhe é que eu preciso ser participante dele. E ele quer participar junto comigo. Então ele falou para Pedro assim: Pedro, está precisando? Então faz o seguinte, vai pescar. Mas vamos trabalhar em parceria. Você pesca e eu te dou a bênção. Entende ou não? Você pesca e eu te abençoo. E tem mais, nesse caso você não precisa jogar a rede igual você jogou lá atrás lá. Você vai só com anzol. Um anzol. Pega um anzol. E olha, Pedro, presta atenção, você não vai ficar no 1, 2, 3, não. O primeiro peixe que você pegar,
Abre a boca dele. E lá vai ter um estáter. Tira esse estáter. Paga por mim e por ti. Ou seja, quando eu funciono, ajo, trabalho, pesco, Deus me abençoa. E vou lhe dizer mais, irmãos. Mas a situação... Eu quero te dizer uma coisa aqui. Naquele primeiro negócio que você fechar, é o primeiro que Deus vai te dar o starter. Pensa nisso. A hora que você for fechar aquele contrato, irmãos, Deus é tão poderoso que quando você está agindo, está no esforço seu, está entendendo? Porque a Bíblia diz que Deus socorre o que é esforçado. Então, quando você está trabalhando, você está pescando, Deus pode fazer coisas sobrenaturais. E pode ser no primeiro encontro. Foi o primeiro peixe, pegou o primeiro peixe, está ali, que você precisa o suficiente para pagar esse imposto. E Deus age exatamente dessa forma como eu estou dizendo. É no primeiro. Você está trabalhando na hora, Deus vai te dar a direção. Sabe o que Deus vai fazer? Deus vai orientar aquela pessoa do negócio. Vai orientar aquela pessoa e vai dizer assim no ouvido dela: vai lá, morde aquele anzol ali. É o seu. Vai lá, morde o anzol. Você vai ter a melhor venda, vai fechar o melhor contrato, você vai conseguir fazer a melhor compra, porque Deus se antecipa. Está entendendo? Vou na loja comprar. Quando você chega lá, Deus te proporciona algo melhor, com um desconto melhor, faz aquela pessoa morder aquele anzol. Te falo porque isso aconteceu comigo. Amém? Fui comprar um produto para casa e pesquisei e vou comprar. Passei o cartão, foi pela internet. Irmãos, incrível. Saiu da conta e foi estornado para a conta, porque deu como não aprovado. E eu fiquei triste, falei, mas não é possível, meu cartão está funcionando bem. Por que será? Mas eu não sabia que Deus já tinha uma pessoa para morder o meu anzol. E eu fui e comprei o mesmo produto por um valor de 30% menor do que eu ia pagar. E aí? Você sabe que Deus vai tocar e quer tocar em meio mundo aí para morder o teu anzol, mas você tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Se anima, amém? Amém. Se anima. Acorda no dia seguinte animado, vou trabalhar. Que é difícil isso, né? Nossa, amanhã vou trabalhar, que benção, hein? Amanhã, meu Deus do céu, como é bom trabalhar. É difícil encontrar uma pessoa assim, não é não? Que tem esse bom gosto, né? De acordar no dia seguinte, amanhã é segunda, né? Rapaz, vou trabalhar amanhã. Estou tão feliz que eu vou trabalhar amanhã. Não é verdade? Muito pelo contrário, né? No interior, quando chegava essa época do domingo, na segunda-feira à noite, eu só ouvia alguém dizer em casa assim, segunda-feira brava. Né? Está entendendo? Então essa é a segunda dica. Vai pescar, meu irmão. Que Deus vai te dar as pessoas, Ele vai trazer os peixes até você. Pode acreditar no que eu estou falando. Essa é a segunda dica. E a terceira e última dica para encerrar. Quando Pedro pega a moeda, ele pega o estáter, ele nota que aquele estáter valia exatamente 4 dracmas. Então, ele olha para Pedro, Jesus, e fala assim, vai lá, paga por mim e por ti. Terceira dica. Nesse momento, Pedro podia olhar para Jesus e dizer, engraçado, Senhor, né? Eu ralo, dá meu braço para lançar a varinha,
O anzol, eu pego o peixe e agora tem que pagar para o senhor também, né? Que engraçado Jesus, né? Sabe o que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Posso falar? Jesus está ensinando o seguinte, ó, preste atenção. Jesus, ele está ensinando aqui que a gente tem de ser pessoas que vai abençoar. Ou seja, pessoas abençoadoras, doadoras. Deus quer que sejamos doadores. Deus quer que sejamos pessoas abençoadoras. Irmãos, Deus tem um propósito na tua vida de te dar muito. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: esse muito que Ele quer te dar não é só para você. Você tem que envolver Jesus também nesse muito. Entende? Você tem que incluir Jesus também no propósito. Você não pode deixar Cristo de lado. Então ele fala assim para Pedro: Pedro, dá por mim e também dá por mim e dá por ti. Dá por ti e dá por mim também. Faça algo por mim, que eu vou te dar para você fazer. Amém? Você crê que Deus vai te dar? Então, mas não seja egoísta. Porque Deus vai te dar para você também dar para Ele, por Ele. Porque Deus quer que você haja assim, faça assim. E existe uma turma de crentes, irmãos, que são egoístas, que querem, mas na hora de partilhar, de compartilhar, de doar, não faz. Que tanto que Deus te dá que você não age, que você não faz. Está ouvindo o que eu estou falando ou não? Puxa vida. Ele só quer que você compartilhe, Ele quer que você doa. Ele quer que você o envolva no projeto. E você pode se utilizar dos recursos que Deus tem te dado para a obra. Às vezes você não consegue fazer por tuas mãos, pelo tempo que você tem, doa. Irmãos, até para doar, deixa eu te ensinar uma coisa, posso falar? Até para doar, até para abençoar alguém, você tem que pôr debaixo de oração, porque não é toda a terra que é boa para plantar semente. E aí você planta uma semente numa terra que não é boa, você vai perder aquela semente. Você está dando pérolas aos cães, é o que a Bíblia ensina. Então você tem que até orar e falar: Deus, me dê uma direção aqui, quem que o Senhor quer que eu abençoe? E Deus vai te dar a pessoa para você abençoar. Põe em oração. Coloca debaixo da sua oração a terra que Deus quer que você abençoa. Mas não fique sem abençoar. Tem tantos projetos por aí, irmãos. E não é só na igreja, não. O campo missionário é extenso. Tantas pessoas para a gente poder investir, dedicar, ofertar na vida dessas pessoas. Está ouvindo, gente? Projeto Ruth, por exemplo. Por que não dedicamos a esse projeto? Deus está dando e nós não estamos colocando, envolvendo Ele no projeto. Ora, fala com Deus para Deus te dar direção. Deus, onde eu coloco isso aqui? O Senhor quer que eu abençoe? Sabe quando você acorda, às vezes, acorda com aquela pessoa na cabeça? Já aconteceu isso? Seja inteligente, liga para ela. Pergunte, está tudo bem? Está passando por alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Porque Deus pode estar querendo te usar para abençoar aquela pessoa. Seja um doador. Não pense só em você. Vai lá, Pedro, paga lá e fica tudo certo. Não, Pedro, vai lá, paga por ti e paga por mim também. Me envolva nesse esquema. Me envolva nesse projeto. Esquema não, porque esquema está mal falado. Esquema, está mal falado.
me envolva no projeto, amém? Jesus quer se envolver no projeto, quer que você ponha Ele no projeto. Irmãos, que prazer que você tem, olha aqui para mim, ó, celular, aqui ó, aqui ó, entrar no meu extrato, aleluia, Jeová, glória a Deus, olha, graças a Deus, oh meu Deus, coisa boa, e aí, tem te dado tanto, e você tem envolvido Ele em quê? O que você tem oferecido para Ele? Quem você tem abençoado? Qual é a terra que você tem semeado? Então essa é a terceira dica, nós não podemos ser pessoas egoístas, que só pensam na gente. Vou na igreja buscar a bênção, Deus dá a bênção, e aí? E aí? E aí? Recebi a bênção, e aí? O que vai acontecer? Estou feliz, pastor, recebi a bênção. Mas Deus te deu a bênção só para você? Será que não é para compartilhar? Também? Até não dá testemunho, tem pessoas que são abençoadas dentro da igreja e não conta. Não compartilha, não envolve Jesus. Não quer dizer quem fez o milagre na vida dela. Ai, tem vergonha. Está entendendo. Vocês estão entendendo ou não? Tem que compartilhar. Então são essas 3 dicas, irmãos. Falar com Jesus, oração. Qual é a segunda? Alguém lembra? Que? Pescar. É pescar não, sair pescar não. Pescar. Vocês entendem, vocês são inteligentes. E a terceira? Doador, abençoador. Porque eu penso, irmãos, eu tenho comigo e tenho orado muito nesse sentido, para Deus fazer uma revolução financeira na tua vida. Só que se Deus perceber que você não vai ser uma pessoa doadora, vai ser difícil isso acontecer. Entende ou não? Eu tenho uma palavra no meu coração, que em breve eu vou estar trazendo para a igreja, não vou nem falar dela agora, senão não. Deixa para outra ocasião. Né? Mas é importante você prestar atenção nisso. A sua oração tem que convencer, o seu pedido de oração a Deus tem que convencer a Deus. Começa por aí, a pregação que eu estou preparando para dar para vocês. E como é que se convence a Deus? Aí é um mistério que eu vou revelar qualquer dia desses, pelo Espírito Santo. Mas é importante você saber disso. Se for para não envolver Jesus, irmãos, pode encontrar uma certa dificuldade. Eu preciso pensar no reino de Deus, está entendendo ou não? Na obra do Senhor, que está em expansão, e ela precisa ser pregada em todos os cantos. E a gente tem que ir para cima. E Deus quer nos honrar. Então, guarde isso, 3 dicas para a provisão divina. Fale com Jesus, pesque, porque Ele vai te abençoar. Foi o que Ele disse para Pedro, não foi? Vai pescar, nós vamos trabalhar em parceria. Você pesca que eu te abençoo. Trabalha que eu te abençoo. Amém? Amanhã cedo, acorda animado. Senhor, estou indo trabalhar, que seja um dia produtivo. Que eu consiga fechar bons negócios. Ou que eu consiga desenvolver bem a minha tarefa, a minha função lá no trabalho. A ponto de alguém lá dentro me olhar, me enxergar e até me promover ou me dar um bônus. Se você for pescar, Deus te dá o starter. Deus te dá a bênção. Pegou o peixe? Peguei. Deus vai te dar a bênção. Deus trabalha assim. E assim, terceira e última dica. Seja uma pessoa doadora, abençoadora. Põe debaixo da sua oração, Senhor, que terra eu vou semear? Senhor, o projeto Ruth precisa de mim. Eu preciso que o Senhor me use aqui. Na Índia, você adota uma criança. Não é levar a criança para a tua casa, mas você investe daqui o estudo dessa criança na Índia.
E todo mês eles te mandam o boletim do pagamento, de como está o andamento daquela criança. Por que eu não sinto no coração de ajudar essas pobres crianças do outro lado do mundo? Você consegue entender? Eu tenho que ser uma pessoa doadora. Preciso abrir o meu coração para isso, pelo amor de Deus. Às vezes é uma dificuldade num culto levantar uma oferta, sabe como é que é ou não? E é uma resistência. Para com isso, seja doador, que Deus vai te honrar. Então, guarde essas palavras, irmãos queridos, no coração. Que Deus te abençoe. São as 3 dicas para a provisão divina. Amém? Levante o braço e diga: Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por me alimentar. Aplauda Jesus. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!